Servidores públicos federais, vocês ficaram sabendo da decisão histórica do Superior Tribunal de Justiça que pode aumentar significativamente o valor das suas férias e 13º salário? Pois é, eu estou falando de uma decisão que impacta mais de 68 mil servidores ativos e pode gerar um passivo bilionário para a União Federal. Vem comigo, eu sou o Ricardo Azevedo, advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário há 18 anos, e hoje vou explicar tudo sobre essa decisão do STJ. O que mudou, quem tem direito, como calcular o impacto financeiro, como requerer administrativamente e quando partir para a via judicial. E fiquem até o final, porque vou revelar como vocês podem requerer valores retroativos de até 5 anos e qual é a estratégia mais eficiente para conseguir esse direito. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam agora e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Esse canal é especializado em direitos de servidores públicos e trabalhadores em geral. E deixem o like de vocês. Acham que essa decisão era necessária? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que está acontecendo. Mas antes de entrarmos em detalhes da decisão, vamos entender o contexto histórico dessa notícia. O abono de permanência ele foi criado pela Emenda Constitucional 41, lá de 2003, como um incentivo para que servidores que já podem se aposentar continuassem trabalhando. O valor equivale à contribuição previdenciária que o servidor pagaria, de 11% a 14% do salário, dependendo da remuneração. Mas até agora existia uma grande controvérsia sobre a natureza jurídica desse abono. Que durante anos os órgãos públicos argumentavam, né? Durante anos os órgãos públicos argumentavam que o abono de permanência tinha natureza indenizatória, ou seja, seria uma espécie de compensação, não uma remuneração propriamente dita, né? Por isso, não incluíam esse valor na base de cálculo de outras verbas, como férias e 13º salário, por exemplo. Mas agora, no dia 27 de junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça julgou o tema repetitivo 1233 e fixou a seguinte tese, que o abono de permanência, dada a sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor, como adicional de férias e gratificação natalina, que é o 13º. E essa decisão tem efeito vinculante, ou seja, todos os tribunais inferiores devem seguir esse entendimento. Por que essa decisão é revolucionária? Primeiro, porque reconhece definitivamente a natureza remuneratória do abono. Segundo, porque tem efeitos retroativos, servidores podem requerer valores não pagos nos últimos 5 anos. E terceiro, porque força os órgãos públicos a reverem os seus sistemas de cálculo. Agora, quem tem direito a esse abono de permanência? Tem direito os servidores públicos federais que já completaram os requisitos para aposentadoria, que é o tempo de contribuição e idade, os que optaram por continuar trabalhando, estão em exercício ativo no serviço público, né, atualmente, e, na verdade, atualmente são mais de 68 mil servidores federais nessa situação, segundo os dados aqui do Ministério da Economia. Agora vamos ao que realmente interessa, o impacto financeiro dessa decisão na vida dos servidores. Vou usar um exemplo real aqui para vocês entenderem a dimensão do impacto que isso gera. Imagine um servidor que ganha ali aproximadamente uns 15 mil reais mensais e tem direito ao abono de permanência de 11%, ou seja, 1.650 por mês. Antes da decisão do STJ, a base para adicional de férias era os 15 mil reais. Adicional de férias mais um terço, 5 mil reais. 13º salário, 15 mil reais. Total anual dessas verbas, 20 mil reais. Simples assim. Assim era. Aí depois da decisão do STJ, olha como é que ficou. A base para o adicional de férias é 16.650, já incluindo os 11% do abono. O adicional de férias de um terço, 5.550. O 13º salário, 16.650. O total anual dessas verbas, 22.200.
Então isso representa um aumento anual de R$ 2.200. Só nessas duas verbas, e agora imagine isso multiplicado por 5 anos de retroativo. Ah, beleza, hein? Agora, qual o impacto do retroativo? Para servidores que receberam abono há mais tempo, o impacto pode ser maior ainda. Considerando o prazo prescricional de 5 anos, um servidor, na situação do exemplo, poderia ter direito a receber uns R$ 11.000 de valores retroativos, daí para mais, né? O impacto para a União, qual que seria esse impacto para a União Federal, né, por exemplo? Porque, segundo estimativas preliminares, essa decisão pode gerar um passivo de mais de 2 bilhões para a União Federal. Olha o rombo aí. E tem mais, essa decisão pode abrir precedentes para outras verbas que também são calculadas sobre a remuneração. Verbas que podem ser impactadas, por exemplo, o adicional por tempo de serviço, os quinquênios e anuênios, né? Gratificações calculadas sobre a remuneração, contribuições para planos de saúde e outras vantagens percentuais, não é? Só que está tendo muita resistência dos órgãos, que é natural, inclusive, né? É natural que alguns órgãos tentem resistir a essa implementação imediata dessa decisão, alegando o impacto orçamentário, não é? Mas a decisão do STJ é clara e vinculante. Então a tendência é que a maioria se adeque voluntariamente para evitar demandas judiciais. Agora vamos ao que vocês realmente querem saber. Como proceder para garantir esse direito? O passo 1, a verificação do direito primeiro, né? Confirme se vocês recebem o abono de permanência. Isso aparece lá no contra-cheque, com a denominação abono de permanência, né? Ou código específico do órgão. Checa e dá uma conferida nos seus olerites. Passo 2, o levantamento dos valores. Faça um levantamento dos últimos 5 anos de valores de adicional de férias recebido, os valores de 13º salário recebido, né? E os valores de abono de permanência no mesmo período. A gente tem uma ideia de valores. Passo 3, o cálculo da diferença. Calculem qual seria o valor correto, incluindo o abono da base de cálculo, e comparem com o que realmente foi pago. Aí a gente começa a ter uma noção da diferença. Aí o passo 4, o requerimento administrativo. Protocolo um requerimento administrativo junto ao órgão de lotação solicitando, né, a revisão dos cálculos de férias 13º, a inclusão do abono de permanência na base de cálculo e o pagamento das diferenças retroativas, né? Você já vai ter uma ideia de valores. E aqui vai estar a estratégia que eu te prometi. Muitos órgãos já estão se adequando voluntariamente a essa decisão da STJ. Por isso, o requerimento administrativo tem grandes chances de sucesso. Só partam para a via judicial se houver essa negativa expressa. Dá entrada no requerimento, protocolou a negativa, vamos para a judicial. Tá? A documentação necessária seria o quê? A cópia da decisão do STJ, que é o tema repetitivo 1233, os contra-cheques dos últimos 5 anos, os demonstrativos de cálculos corretos e o requerimento fundamentado. O prazo para requerer, na verdade o prazo ele é prescricional, né, de 5 anos contados da data em que o direito deveria ter sido exercido. Ou seja, vocês podem requerer valores retroativos dos últimos 5 anos. Né? Aí quando vocês devem procurar um advogado, por exemplo? Só se o órgão negar o requerimento. Negou o requerimento administrativo, aí sim é hora de procurar um advogado especializado. E aqui eu já me coloco à sua disposição. A ação judicial ela tem grandes chances de sucesso, já que a decisão do STJ ela é vinculante para todos os tribunais. Agora, para servidores que querem acompanhar todas as atualizações sobre direitos do servidor público, eu criei um grupo VIP aqui no WhatsApp. O link vai estar na descrição. Lá eu compartilho modelos de requerimentos, atualizações jurisprudenciais e respondo às dúvidas específicas. Se esse conteúdo foi útil, deixem um like, se inscreva aqui no canal e ativem as notificações. Compartilhem com outros servidores que precisam saber dessa informação também. E me digam nos comentários:
Vocês já recebem esse abono de permanência? Vão protocolar o requerimento administrativo? Qual é a situação no órgão de vocês? Bom, lembre-se, direitos conquistados devem ser exercidos. Essa decisão do STJ é uma vitória importante para todos os servidores públicos. E até o próximo vídeo, um forte abraço.